Fala, viajeiro! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Malimapa, o seu podcast de viagem. Hoje estou mais uma vez aqui direto do estúdio Jardim Pamplona, na Pocket Studios, em nome de Baobá Atelier. Tem o presente ideal para você e para quem você ama na Baobá Atelier. Entra lá, @Baobá Atelier, e veja lá as promoções, veja lá os produtos que tem, são lindos. E fale que viu aqui no Malimapa, para você ganhar o seu desconto. Também em nome de Ulalace Travel. A Ulalace Travel tem a viagem que você quer. Já fica ligado, agora em novembro começa os cruzeiros temáticos. Então já vai ter agora Chitãozinho e Chororó, Leonardo, já começa em novembro. Então fica ligado. Já procura lá, já está disponível com a Letícia. Usa o cupom Malimapa para você ganhar um brinde exclusivo. E ela vai te dar uma consultoria para você não ter perrengue nenhum, ter a melhor experiência que você pode ter. Ulalace Travel. E também em nome da Futuro Consultoria Financeira. Como você vai financiar todas essas viagens? Faz o seu dinheiro trabalhar para você. Pega o seu dinheiro e invista com a Futuro Consultoria Financeira. Entra lá, aqui no QR Code e também aqui nos comentários eu vou deixar disponível. Entra lá, tem um link para você entrar na landing page deles. Você vai fazer um diagnóstico gratuito. Faz esse diagnóstico, ele vai te ajudar, o pessoal da Futuro especializado vai te ajudar a fazer o seu dinheiro trabalhar para você. Entre já em Futuro Consultoria Financeira. E hoje, no episódio de hoje, vou falar de um tema super legal e vou mandar um abraço pro Evandro e pro pessoal que tava lá no 11º encontro de campistas, o Evandro e o Ezequiel, lá do 11º encontro de campistas de Rondônia. Galera que tava lá, mandaram o vídeo para mim. Um abraço para vocês e um beijo especial para minha tia Cláudia, que também tava lá no encontro, mandando vários vídeos para mim, falando como é que tava o evento. Então, um abraço para vocês, brigadão aí, já segue aí no canal, hein? Segue e se inscreva aí. Siga a gente nas redes sociais, estou no Instagram, @Malimapa, no TikTok, malimapa.podcast e no Quai, Malimapa Podcast. Também estamos no Spotify, entre lá, Malimapa, para quem não consegue ver no YouTube, consegue ver no Spotify. Falei dos campistas de Rondônia, mas hoje nós vamos falar mais ainda. Vamos fazer um episódio especial para falar de motorhome. Hoje eu estou aqui de novo com o João Borges, que já veio aqui, a gente já falou, né, João? Já é a de dupla motorhome. aqui, ó, mala e mapa. Eu acho que eu sou o mala, né? Tô aqui, ó. Estamos aqui de novo. Sou telespectador seu, né? E a gente já tem... Eu fico aí de olho nas suas dicas de viagem aí. Você gosta pouco de viajar? Ah, estão aprendendo sempre, né? É. E tô aqui também com um casal hoje que largou tudo. Decidiu cair na estrada. Tô aqui com o Márcio e com a Cristiane. Tudo bem? Certo. Beleza. Estamos bem felizes de estar aqui, assim. Parabéns pela iniciativa, assim. Acho que ter um podcast específico de viagens, acho que é algo que 100% dos brasileiros gostam, né? Então, ter algo bem específico aqui, ajudando a divulgar ainda mais algo que acho que todo brasileiro tem latente, assim, que é poder viajar, é sensacional. E você sabe que o podcast surgiu justamente por causa disso, né? Nas mesas de bar, sempre acabava em conversa de viagem. Eu falei, pô, é um tema que... É uma conversa universal, né? É universal, Quase todo mundo tem viaja. afinidade com isso, perfeito. E vocês têm o canal Next Travel, né? Next Journey. Next Journey. Next Journey. Isso aí. Next Journey BR. Já segue aí, vou deixar nos comentários aí o arroba deles. Vocês estão no YouTube e no Instagram. E TikTok. E no TikTok. Cara, o TikTok é difícil, né? Cara, e você sabe, como você falou, ó, eles estão largando tudo e vem correndo, né? Porque a gente, é gostoso encontrar os mais doidos que a gente, né? Porque a gente tá com medo de fazer as coisas. Puxa, eu quero ouvir, né? E como que surgiu do nada? Vocês trabalhavam com o quê primeiro? Nós éramos bancários, os dois. Em bancos diferentes, mas os dois bancários. Concorrentes mais bancários. Isso, mercado financeiro. Surgiu, na verdade, a gente pesquisando sobre uma viagem para a Colômbia. A gente estava assistindo no YouTube, procurando alguma dica de viagem, e de repente a gente viu um casalzinho, que inclusive é da minha terra, lá de Mogi das Cruzes. Eu falei, nossa, que legal isso aqui, né? Interessante, até aí tudo bem. A gente foi assistindo, foram vindo outros vídeos pra gente acompanhar, e nisso a gente começou a ficar meio viciado, né, nos videozinhos. E a gente falou, nossa,
Porque o nosso plano de aposentadoria sempre foi, putz, vamos comprar uma casa na praia, assim, praia. né? Nordeste aqui, porque a criança adora calor. É, assim, pra ir vamos pra praia. sol. E aí, nessa que a gente descobriu que existia motorhome, a gente falou, gente, isso daqui é melhor do que uma casa na praia. Eu posso ter uma casa na praia, eu posso ter uma casa no campo. Sim. Cada hora eu vou ter uma Onde casa quiser. onde eu Vizinho quiser. encheu o saco. Você vai para outro Tchau. lugar e tá tudo certo lá. E aí a gente começou a falar, putz, vamos fazer isso, que não sei o quê, mas e aí? Aí começa um pouco do medo de... porque a gente tá trabalhando e você acaba... Por mais que você tá num emprego CLT, você fala, putz, não dá para fazer uma isso certa aqui agora, segurança, né? né? Dá Mas uma vocês são insegurança. novos, estão Você tá aposentados medo, ainda. né? Não nos Não. aposentamos Não. ainda. O plano era para aposentar, mas a gente Era. chegou lá. Não, Já não era deu aposentar. tempo. Já... Mas aí as Vamos coisas... lá, Mas aí anteciparam, mas continua. Esse bar- Sim. Aí ele acabou sendo demitido, né? Ele ficou sabendo que seria demitido. Daí ele falou: será que é a hora da gente antecipar? Porque ele falou: não quero voltar para o mercado financeiro. A ideia era não voltar para o mercado financeiro. Eu falei assim: vamos ver, a gente coloca o apartamento para vender. Se vender, a gente começa a pensar mais sério no tema. E a gente vendeu muito rápido o apartamento. Foi uma... Era pra ser, né? Foi Era uma- para ser a gente- muito rápido. Aí cada um tem uma religião, tem um credo aqui. A gente acha que foi Deus isso aqui. De tantas coisas que foram acontecendo, de dando certo para coisas que deram certo e coisas que poderiam ter dado errado que não deram. Foi uma Verdade. loucura. Primeira coisa, eu fui mandado embora. Eu não tava feliz com o que eu tava fazendo já. E aí acho que culminou. E engraçado que na época da pandemia, eu tive um burnout. E aí depois passei com psicólogo, psiquiatra, tudo. E o ponto foi, eu tinha medo de ser mandado embora. O grande estalo que deu para isso daqui, que deu meu burnout, foi por conta de ser mandado embora. Então, já foi uma Já preparação aqui para quando isso de fato aconteceu, que foi no começo de 2024, isso daqui. Então, Sim. mais uma coisa aqui já iniciada de uma forma, acho que tão perfeita. E beleza, fui mandado embora, e aí a gente falou, pô, Cris, vamos tentar comprar aqui um motorhome e tudo. Vai ser, mas a gente precisa primeiro vender o nosso apartamento para isso dar certo. Falamos com o corretor, tudo. E aí ele falou, ó, aqui o apartamento, tudo, acho que dá para vender por X. Eu falei, não, eu quero X mais Y. O corretor falou, tá bom, mas você não tá com pressa para vender isso daqui, né? Porque o preço de mercado não é esse. Não era muito a mais, mas enfim, era o que a gente fez as contas que achou que ia fazer sentido. Eu falei, não, a gente quer isso valia. daqui. Em uma semana de anúncio, um xará meu, pô, eu apresentei o apartamento para ele, não, eu quero, é meu, me fala quanto você quer isso aqui. Foi uma muito loucura. rápido. E o corretor tinha falado, né? Vocês não têm pressa, porque esse tipo de apartamento, porque era um garden, só que era um garden que a gente mudou bastante. Uhum. Então ele não tinha cara de garden. Mas ele falou: garden são clientes muito específicos, então não vende rápido. Nem ele acreditou que vendeu tão rápido. E vocês tinham um dos dois mais com vontade e o outro indo na onda? Como é que era? Não, acho que Eu tô tava falando meio a Tava porque meio a eu meio. passei por isso, né? Assim, querer, o outro não é legal, mas não tem medo, né? Um tem medo, outro lá. Acho que Dois a queriam, tá vontade acho que era topado. meio a meio, era bem parecida. A questão era mais do medo mesmo. Mas como? Vai dar certo? Mas, tipo, muitos anos trabalhando de CLT e de repente você Sim. agora, e agora, né? Tipo, eu Esse é o não maior tenho. medo, Eu é não sair tenho dessa um habilidade, salário. né? Exato. Eu acho que o grande ponto foi essa, a minha demissão, assim, que aí, tipo, já não tinha muito o que fazer e eu Foi não... ponto de partida. Foi o ponto de partida. E a gente não tava... Eu não estava motivado a querer continuar no mesmo trabalho, assim. Eu falei... Eu não estava feliz. Eu entregava o que eu precisava, mas não estava feliz com o que eu estava fazendo. E aí Eu acho que preciso mudar. assim, tem uma força às vezes maior para você, a não felicidade, o trauma, né, daquele burnout, que é uma sensação só quem passa para Sim. ver o quanto é difícil, Sim. né? Você fica desgostoso, sem projeto. Cada um tem uma dor, né? Eu sempre amei o que eu faço. Duas coisas me provocaram, que foi quando eu fiz documentários que me encomendaram, né? Ó, você precisa ir para lá para um documentário tal, dirigir. Eu já gostava de viajar, então eu viajei trabalhando, falei, meu, isso aqui sonho. é tudo na vida. Os caras estão me pagando para estar aqui, né? Então, e isso despertou, eu falei, puxa, eu poderia fazer isso, né? Transformar isso. E o outro que foi uma dor muito grande, que foi a perda do meu pai. O meu pai é um cara inteligentíssimo, e eu repito sempre com oportunidade, porque a gente tem que aprender com a vida, né? Inteligentíssimo, trabalhou 42, 44 anos numa multinacional, chegou o cara lá na multinacional, só ouvi meu pai na vida falar sobre a gente falava que ele tinha sangue amarelo, porque era Caterpillar, né? Que era tratores, né? E amarelo, então a gente brincava, mas ele era Caterpillar, tudo era Caterpillar.
e muito honesto, muito inteligentíssimo, sabe? Não é porque era meu pai, não, mas um cara, quando ele aposentou, ele entrou em parafuso. Ele não era mais importante. Ele não cultivou a vida de relacionamentos. Os amigos dele eram amigos da Caterpillar. Quando ele aposentou, ele nunca teve prazer de viajar, porque fazia hora extra sábado e domingo. Então, assim, eu vi meu pai morrer vivo. A vida dele era Caterpillar. Era o trabalho. Então, essa foi minha. Imagine, um filho, você não consegue recuperar. A pessoa entra num parafuso, ela entra numa depressão tão forte que ele queria ir embora. Ele falava: tô fazendo hora extra aqui. Pode deixar. Perdeu sentido. Um cara inteligente. E ele não tinha prazer. Você tem prazer de viajar, né? Você fala assim: vamos viajar, nossa, não precisa nem falar onde, já tá com a mala pronta. Ele não tinha isso. Pai, mas dá pra fazer? Não vai vocês. Não, pode deixar. O sentido de vida dele tá. Porque ele não cultivou isso. Não é com. Ele morreu com 69 anos. Nossa, muito novo. Com 65 anos, fala assim: vamos viajar de motorhome, não vai mais. Então, eu falo, né, hoje pros meus filhos também gostam de viajar. O meu filho mora na Irlanda, já conheceu 30 e poucos países. Né? Porque lá é fácil, né? Lá vai tomar cerveja em Frankfurt. Vamos lá ver a neve. Hoje, volta amanhã. Eu falei, né? Que nem ir para Campinas aqui. Então, assim, a gente cultiva esse prazer. Então, esses dias eu vi uma frase do Karnal. Não sei se foi o Karnal ou o Cortella. Ele falou assim: eu espero que quando a morte chegue, eu esteja vivo. Eu falei, perfeito. O meu Disse pai. tudo. Ele já não estava vivo. Ele já estava sem sentido. Sim. E aí me despertou. Falei, cara, então eu sempre fui programado. Eu falei, minha meta virou. Com 50 anos eu quero diminuir minha correria com o trabalho, porque eu trabalhava com programas ao vivo. E com 55 eu quero. Esses 5 anos vai ser de planejamento, de mudança. Eu não quero fazer nada correndo. E quero fazer uma viagem. Quanto tempo? Não sei. Eu sei que eu posso voltar com 1 ano, com 2, com 5. Já avisei meus filhos, tô fazendo. E aí eu criei uma empresa onde não precisasse do João. Eu nem não tenho direito de entrar aqui. Que eu chego, eles estão gravando, não posso nem entrar para não atrapalhar. Então, assim, mas a gente acompanha. E tudo eu fui fazendo aqui, tem 5 endereços, 5 estúdios. Eu sei o que está gravando agora no outro, e se eu quiser agora mostrar para vocês o que está lá ao vivo, eles também lá conseguem ver a gente aqui. Porque não é ao vivo. Quando não é ao vivo, para nós internamente dos sócios, os funcionários é ao vivo. Tá no sistema e tá ao vivo. Legal. Porque já salva na nuvem e a gente já. Não que a gente não confia nele. É para que eu esteja lá na Itália, pare meu motorhome e falar: deixa eu dar uma olhadinha agora que tá gravando hoje. Aqui, legal. Osmar. Vai que tá um cara legal no Malimapa lá. Chega lá, tem um negocinho ali atrás, né? O fulano, eu posso dar minhas dicas, eu posso estar junto. E se um amigo, né, o Igor, falar assim: poxa, você tá vendo, acompanhando? Tô. Eu acompanho 5 minutos, 10. Às vezes o assunto tá bom, eu acabo ficando, tô num café, fico 20 minutos. Outros eu fico 2, porque eu tô numa reunião, vai começar, eu dou uma olhadinha como é que tá. Porque eu sofria. Então eu arrumei um sistema para poder viajar. Poder não chegar fazer o que aconteceu com meu pai. Então eu mantenho o prazer de viajar. E eu tenho noção dos meus ciclos, né? Que a gente tem épocas da vida que a gente tem que entender que talvez a gente não vá fazer tanta loucura. Sim. Agora é agora, né? A hora é agora. Temos que fazer aquilo que o nosso ciclo permite. Não adianta agora eu saltei de paraquedas, abri reserva em paraquedas. Não adianta eu agora com 55 anos querer fazer isso. Até dá. É outra energia, outra coisa. Eu fiz com 19 anos, com 20, entendeu? Então eu sempre fui de fazer o que também eu tenho vontade, né? Então eu acho isso, eu acho que é legal isso, E né? é coragem. É coragem. Faz quanto tempo já que vocês largaram tudo? Mais de 1 ano. Ele saiu, na verdade, em janeiro do ano passado e eu saí em abril. Aí em abril eu pedi as contas, pedi para sair do emprego, né? Foi difícil, todo mundo ficou até surpreso, ninguém acreditou. Choque, né? Largar tudo. Então, Porque mas é o ninguém ciclo, é a hora. esperava. É a hora. Tanto que todo mundo, como assim? Ficaram todos assustados, né? Quando eu falei que eu sairia. Eu estava num momento bom de carreira. Então, assim, foi até complicado por isso. Porque eu falei, nossa, será, né? Será que é a decisão correta? Mas eu falei assim, a gente já
já entrou no barco. Então agora a gente tem Vocês já fizeram como motorhome antes de ter o seu? Não, vocês Não. assistiam. Caraca, Eu divulgaram. acompanho 40, todo mundo que segue eu sigo. Não, a gente acompanha muito. E é engraçado quando Sim. você falou de ciclos, né? Eu acho que tem um pouco disso, assim, a gente estar atento em que ciclo que nós estamos, né? Em que fase da Que nossa fase? vida nós estamos, né? E a gente falou, putz, nessa de vai ou não vai, né? No dia que ia tomar a decisão, ela falou, ó, é agora ou nunca. Eu falei, pô, a gente não tem filhos, a gente não tem nada que nos prenda aqui fisicamente para ficar em São Paulo. É agora, vamos tentar fazer isso aqui. E se der errado, tá tudo certo. Tá tudo certo. Se der errado, foi a melhor viagem da nossa vida, assim. Vai ser Não, uma viagem não, muito e o louca. viajante é doido. O viajante, as histórias estão no que deu errado. É. Já viu isso? É. Sim. Você vai contar isso a sua mesmo. viagem no meu, eu perdi o táxi, eu tive que andar aqui do lado. Isso é Virou uma história. É o perrengue o que chique. não deu Sim. certo é o sucesso. E nessa ele falou, putz, não, vamos lá. E aí, de tanto que a gente ficou vendo, a gente tinha muita certeza do que a gente queria isso daqui. Então, normalmente, o certo, se alguém perguntar pra mim, pô, eu queria pegar um motorhome, eu vou falar, cara, aluga um antes. Apesar de ser caro, não é tão Aham. barato você fazer isso aqui. Sim. Vai, porque não é trivial. Você Não é tomar todo mundo Você que vai ter gosta. uma limitação de energia, por mais que Sim. tenha sistemas energéticos super parrudos hoje. Você vai ter limitação de água. A segurança vai ser um ponto super Eu ia chegar nesse latente. ponto. Uhum. Vocês estão treinando o minimalismo? Já, Essencial. Não. já A gente- tiramos. A gente foi buscar o nosso motorhome, ficou pronto em janeiro. No final de janeiro. Em Minas. Então a gente foi para Minas, os pais dele. Vocês fizeram? Nós do zero? mandamos Cara, fazer. A gente a comprou gente- o carro a gente- aqui e mandou é, para Minas para contratou transformar. um lugar Tá. bem legal. É, E os caras são super bons, assim. não a tem Globo, jeito- é, como é que É chama? uma. Up Motorhomes. É. A Up já é uma Sim, bem já ouvi falar. conceituada. Sim. A Up, assim, é tipo... são os caras... Eles pensam muito fora da Sim, caixa, sim. assim. A gente As adorou, suas assim. necessidades, as suas E coisas. fica com muita cara de casa, né? É, Parece que você Porque tá dentro eu de um perguntei, carro. porque assim, eu comecei. Tá, meu projeto é ter. Porque quando você vai ficar 2, 3 anos, você tem que ter o seu. Aí eu falava, eu preciso aprender, né? Eu via muitos vídeos, aí fiz amizade com muitos de motorhome, porque eu estava na TV ao vivo. E durante a pandemia, eu tinha uma limitação de pessoas na TV. E eu tinha um programa diário, eu dirigia um programa diário. Eu chegava para meus produtores e falava assim, ó, tá essa relação aqui, ó, de gente que viaja. E eu comecei a fazer amizade. Então, ela falei, marca esse aqui, onde ele tiver, ele entra lá com Zoom. Porque na TV foi muito doida a pandemia, né? Porque ninguém usava Zoom. Tinha nenhum canal entrava com celular. Era preconceito. Ah, entrava era, com celular, micro-ondas, uplink, para fazer uma entrada. A pandemia, Globo, Liberou qualquer tudo. canal entrava com celular. Aham. Então, pra gente que era a Rede Brasil, né, que não tinha já tantos recursos, liberou. Então eu entrava com todo mundo e fiz amizade com todos, Sensacional. uns 20 viajantes de motorhome, eu fiquei amigos. Porque eu colocava eles ao vivo no ar, né? Onde você tá agora? Ó, nós estamos hoje aqui na Croácia, né? O Ica, entrei muitas vezes com, não sei se Viver de Mundo, Já ouvi falar dele, o já. Ica e tal. E viveu 6 anos no motorhome, muito antes da pandemia e tal, e viveu mesmo. Agora deu uma paradinha, agora ele tá no Brasil de novo, porque teve o filho, e tem que dar uma pausa, É, né? Deu uma Sim. desacelerada. velho. Então, Difícil ficar. Então, quando eu fui Toda fazer hora os no primeiros, eu tinha um pouquinho de noção, porque eu conversava com eles. Até o Ica, tô com um problema aqui, a água não tá esquentando. Entra no vídeo aí, sabe o botão aí, vira. Perfeito. Então, eu perguntei porque vocês vão estar na experiência. Sim. Mas o que a gente fez? A gente foi muito atrás para entender como que funcionava o motorhome antes da gente comprar ele. Então, a gente teve tempo para a gente se programar para falar, putz, como que é uma hidráulica de um motorhome? Sim. Como que funciona aqui? Putz, você tem uma caixa de água, você vai ter que abastecer ela, você vai ter que ter filtros aqui no sistema para Sim. você minimamente conseguir filtrar, porque às vezes você não vai saber Sim. de onde que é a origem da água. Aqui ele vai ter que ter um acumulador de pressão aqui junto com a bomba para você impactar menos aqui no funcionamento dela. A bomba Tem trabalha. motorhomes que não tem, por exemplo, o acumulador de pressão. O que isso acarreta? Toda vez que ligar a torneira, ele está acionando a bomba d'água diretamente. Uhum. Dependendo de quanto tá, nível da água, quanto que você usa, ela acaba queimando. Se É. queimar, você Se não vai usar ter mais muito, água. É. Você não usa muito. Então, o acumulador de pressão, ele aumenta a vida útil dela. Sistema de energia, por exemplo. Cara, o leigo que vai olhar aquele sistema de energia, tem inversor, tem controlador de carga, DC-DC,
tem o sistema que você tem que estabilizar sua tensão, né? Todo mundo que tem bateria de lítio, tem bateria estacionária, tem bateria de gel, tem uma pancada Tem a bateria de da casa e a infinidades. bateria do carro. Do A carro. bateria do carro tem a chave, se separado. você ligar errado Separado. aqui, você pega a carga da bateria do carro e joga para dentro da sua casa, só que no dia seguinte, se você esqueceu, você fica você sem não a vai. bateria, você não vai dar partida. Nossa. Tem uma E série se de você fatores. souber usar direitinho, por exemplo, eu fiquei 22 dias, eu não coloquei o carro na Na tomada. tomada. Entendeu? Não precisou. Por quê? Como eu viajava 150, 200 por dia, porque eu gosto de conhecer os lugares. Não gosto de ficar o tempo inteiro na estrada. Então, anda 150, almoça num lugar. Depois anda mais 100, já planeja onde a gente vai dormir. Os horários. Então, assim, nesses 100 km, 150 km, ela carrega. Certo? Uhum. E aí, o tanto que eu uso a bateria, já não dá tempo de descarregar toda, porque daí já acorda de manhã, já viaja um pouco. Carrega de novo. Uhum. Né? Então, e aí, nem a placa solar, eu não fiz o sistema lá, porque é meio chatinho. Eu falei, não, se não precisar, não vou nem ligar. precisa. Nos Estados Unidos tinha gerador, é o único que tinha gerador. Não usei também, não usei o gerador. Mas falam que é barulhento, a gente Barulhento, descartou sim. por conta disso. assim. Tinha lá. E lá ele falou, olha, você vai pagar se usar. Se não precisa nem usar. usar, se não precisar, não vai ficar pagando à toa. E tem Não manutenção lá também, motor óleo, Mas assim, combustível. parou num lugar, lá no meio do canyon, não tem a bateria, você liga o gerador, Gerador. né? É uma então é- mas não processo, precisa, viu? É Nem eu porque tem nunca o próprio usei. carro também. E aí também depende, porque tem o alternador, tem a potência, a amperagem que você vai mandar para dentro das baterias. Tem a amperagem normalmente de 30 e 60. Se vai de 30, às vezes você vai demorar 12, 18, dependendo da quantidade de baterias que você tem. Se é de 60, já cai pela metade. do Eu vi tempo que você de carga. entende, você gosta. Porque é legal, né? Ele Você vai ter estudou sua um pouquinho. casa, Eu não é bom. Eu não gostava, mas isso vai ser a nossa vida. Por exemplo, já tivemos um perrengue É com muito elétrica bom de já. saber, Eu você falei saber. assim, não dá para ser analfabeto, porque às vezes eu vi alguns vídeos do pessoal só ligando lá para assistência técnica, para o motorhome, eu falei, eu preciso entender o mínimo aqui para que Pra você se virar. Imagina se eu tô no deserto, tô sem sinal, É. acontece alguma coisa aqui, o que eu vou fazer aqui? Deixa, eu preciso Mas, entender o mínimo. assim, quem vai como a passeio, que nem eu fui, alugar 20 dias, o cara lá ensina em 8, 5 minutos. Ele não ensina. É. Você sai de lá, Você esquece, zero. metade. Sai de lá, você não metade. entende nada. Ele falou em italiano. O meu inglês é horrível. Ele falou, quer que eu fale inglês ou italiano? Eu falei, ó, dos dois eu não vou. Então vai italiano, que é mais próximo. Mas assim, ele falou assim. Eu até gravei, porque. Perfeito. Pra lembrar depois. Já, Minutos, pode ir. Eu falei, meu Deus do céu, eu não entendi É muita nada coisa. que você falou. Não, é bastante coisa. E muita coisa a gente vai aprendendo E na você, estrada. e você pode ir deixando do jeito que você quer, né? Ó, vou pôr mais uma bateria, Sim. Dá pra compra, colocar, eu vou tirar não sei o quê, né? Porque ele vai moldar a casa, né? Existem algumas limitações. Por exemplo, placa solar. Placa solar vai depender do quanto que você tem de espaço no seu teto. Por que espaço que você tem no teto? Você pode ter uma clarabóia, às vezes, de exaustão para você estar fazendo uma comida e aquela fumaça, você joga ela para cima. Você pode ter um ar-condicionado e aí você vai ter uma limitação de espaço menor aqui. Você pode querer ter um deck, por exemplo, que vai limitar mais, mas se numa praia alguma coisa, você pode subir na parte do teto lá e depois contemplar em uma montanha. Então, é todo um jogo de ganha e perde aqui. E aí você depende do que você quer. Pensando aqui, eu acho que quanto mais energia que você tem de todas as maneiras, melhor. Então, quanto mais placa solar você tem, mais tempo, quando tiver sol, ela vai estar carregando sem você, por exemplo, estar ligado no alternador aqui. É a fonte mais limpa que você tem para você reenergizar o seu sistema, por exemplo. A parte elétrica e internet, que eu tinha medo da internet, porque a gente ia trabalhar, né? Nós trabalhamos todos os dias. Isso que eu ia perguntar. Tem Starlink, não tem? Não, mas a internet em outros países é maravilhosa, né? Sim, mas por exemplo, aqui a gente sofreu. Se você tá no Brasil, tem muita área cinzenta, né? Que não tem. Que nem na Itália eu fiquei com medo, que também lá é meio, né? Mas não tive problema algum. E foi com um chip de celular mesmo. Normal. Plano da. Aqui do Brasil internacional, mesmo? Não, plano daqui que é internacional. A gente se assustou em Minas mesmo, né, Cris? A gente teve vários dias que a gente ficava sem internet. Eu sou meio neurótico em ter sempre planos reservas aqui para as coisas, né? Eu falei, pô, eu tenho a gente tem a mesma operadora. Eu falei, vamos comprar uma outra operadora. Isso é bom. Tinha um modemzinho com chip dentro do carro. A gente colocou um modem de outra operadora. E agora acho que a Starlink tá bem melhor, né? É ótimo. Funciona muito bem. O que eu não me dei bem, eu não fui muito amigo, a gente ainda tem uma relação difícil aqui com o gás. Cara, as duas viagens deu um probleminha.
A Tainá falou assim, eu só quero um banho quente. Tem banho quente? Eu falei, tem banho quente. Cara, isso acho que é o Tem pior. banho quente, porque eu tinha ido. E tanto é que eu falei, vou pegar o mesmo carro, né? O mesmo tipo, né? Pra não errar. Ela falou, só tem banho quente, banho quente. Eu falei, só que você não tem 1 hora de banho, tá? Porque tem uma caixa. isso. Sim, é. Sabe o minimalismo que nós estamos treinando? Perfeito. Menos coisa, menos quadro na parede, menos um lembrancinha. Banho sueco, né? Não, é que o minimalismo é muito legal. Eu acho que a grande oportunidade que eu tô tendo, maravilhosa, eu vou te falar a todos que queiram fazer o motorhome, leva junto também o ensinamento do minimalismo. É. A minha vida mudou. É um desprendimento, assim, de tanta Desprendimento, o coisa. que você precisa? Essencialismo também. É o essencial. Porque o minimalismo, o pessoal acha que vamos trabalhar com o mínimo, vamos viver com o mínimo. Não, viver com o essencial. Essencial. Se você, qualquer um que fala de minimalismo nos vídeos é o essencial. Então você tem as moças têm 6 pares de sapato. A própria Tainá é o seguinte, uma mala pequena. Esse é o seu exercício. Mas não, o avião leva uma grande. Só que o motorhome vai complicar a sua vida. Então, mas brincando, a gente pode levar mais coisa. Então, é uma mala pequena, uma boa bolsa de costa que você possa caminhar com ela, e essa mala pequena fica no carro. A média dá, mas se eu abrir uma média e ela também em cima da cama, é ruim. Uhum. Tudo bem, chega lá, a gente abre, põe tudo nas gavetinhas e guarda lá no porão a mala. Mas o exercício é do que você consegue mesmo. Às vezes a gente leva a passear a roupa, muitas vezes. Às vezes, ela cita muito isso, quando você fala para ela, vai citar. Tainá é muito engraçada, sabe? Ela é espontânea e verdadeira, então os vídeos ficam muito legal. Então ela, não, porque eu fui para Gramado, eu levava 3 botas, então hoje eu aprendi a levar uma só. É o exemplo dela. Mas é isso, né? Então você deixa de se preocupar com a foto do Instagram. Nós vamos estar bem arrumados, mas acho que diminui um pouco para ter o essencial, para ter um bom... Porque a gente é mais importante caminhar, então é bom ter um tênis legal. Sim. E não, né? Então acho que o minimalismo mexeu muito comigo, muito. Enfim, voltando ao gás, no primeiro dia travou a válvula do gás e o banho quente não precisa aconteceu. do gás. Ainda bem que não traumatizou O que ela pelo pediu, visto, né? Justo que ela queria. Justo que ela foi o pedido, e a hora que eu vi aquilo lá, quando eu mexia, vazava. Quando eu travava, não vazava. Eu falei, meu Deus, o banho quente, eu vou ter que alugar um hotel. Na primeira noite, não vai ficar sem o banho. E aí a gente desceu em Milão, né? Posso contar um perrengue já? A gente sempre vai em Malpensa, que onde a gente aluga o motorhome é do lado. Só que como a gente veio de Dublin, ele não desce em Malpensa, desceu do outro lado de Milão. E a gente veio de trem. Chegou, e é baldeação, né? É um trem, sai, escada rolante, pega outro trem, pega outro trem, tudo organizado. Chegou num lugar e tinha umas passagens abertas e tinha umas roletas. E o pessoal passando nas abertas, a gente segue o fluxo. Naquele ponto, eu não deveria passar pela aberta, mas eu não tinha placa, e eu fui no fluxo. Passamos. Só que chegou lá, esses que passaram assim, entraram nesse trem, e nós tivemos que descer. Descemos para pegar o outro que ia lá, atravessava Milão, pra gente ir lá perto da empresa de motorhome. E a gente entrou. No meio da viagem, um trem bonito, né? Nossa, que do outro que a gente pegou, esse aqui parecia um avião, assim, nossa, tem até mesinha, tá chiquésimo. E a gente conversando e tal, daqui a pouco veio um cara bem vestido e falou assim, as passagens. Que passagem? Nossa. Você tinha que comprar antes. Isso é claro. Comprar. E eu desci a escada lá, fui no fluxo, só que o pessoal entrou no trem. E eu desci. Já tinha comprado. Aí a gente foi me perguntando, onde que é tal coisa? Não, isso aqui desce lá. Só que quem tá lá dentro já tem um lugar que passa, porque já era pra ter comprado. Nossa. E aí paga com multa. 100 euros. Os dois. Cara. Já começamos nossa viagem com 100 euros a menos. Mas enfim, aí chega lá esse negócio vazando. Cara, eu procurei uma empresa pra arrumar isso aí. E já estava escurecendo, não consegui. Então, essa noite a gente ficou sem banho. E a gente tinha vindo de viagem, que não era tão longa, né? Dublin lá dá 2 horas, né? Mas a gente dava risada, porque ela é super memorada, né? Mas dava risada. Falei, justo banho. Não teve, foi o que ela pediu. Prometo que amanhã cedinho vai clarear o dia. Estava frio no dia ou não? Não estava muito, não. Eu tomaria gelado. Mas, Só para tomar um banho. Mas o Tipo, gás, pra ó, ficar veja sem bem banho as não dá. válvulas.
Tem 2 bujões, né? Não sei se tem. O nosso não tem, mas o que a gente fez? A gente tem bastante bateria, a gente pegou baterias de lítio, né? Justamente pra você O seu é aumentar. aquecedor? Eu tenho um aquecedor de Aquecedor de passagem, Tá. então ele Então eu acho utiliza. mais fácil. Ele melhor. utiliza. Porém, tem Lá Então é não gás. é? Ah. Não, lá é aqueles bujão de gás mesmo. Que... Mas o nosso é bujão, mas É. como que é o aquecimento da água? Não, é mas lá aquecedor não de tem o aquecedor igual Não? de apartamento. Ah, né? então tá. deve ser boiler, talvez. É boiler. Ah, boiler. Pode ser boiler. É, Às vezes ele tem Você o tem que dar um gás, tempinho para Ah, esquentar. pra esquentar e depois ir pra lá. boiler. É, o bom que o boiler garante água É. quentinha. O aquecedor de passagem é aquele... Dá um tempinho, dá um- né? É Ele tipo, dá um- é o que enche lá na bomba. É rapidinho também. Depois Sim. fica frio, então fica quente, frio, quente, Nossa. frio. Ah, mas Fica é- alternando. Nossa, é É horrível. diferente, né? Porque eu tava num carro que não era meu, nunca vi. Você vai se assustar. E a grande. E se assusta na hora, você fala, e agora? Sim, Ferrou, né? E Vou a quebrar, sei grande lá. explicação em italiano de 5 minutos não passou. É. Agora vocês vão viver nele, né? Sim. Então, É, se a eu- vantagem- se e a já tá no vantagem de ser menos, seu- põe mais, você vai É. mudar o cano. Sim. Numa dessas a gente Faz tem um melhoria. plano já. Uma das coisas, dos meus planos de emergência aqui. A gente falou, putz, eu tenho eu Uma comprei bolsa. uma bolsa de um chuveirinho portátil lá. Então, se der qualquer problema, eu esquento Esquenta a a água. Aí você fala, pô, mas se der problema no gás, tem fogão por indução também. Aham. Ah, Então, esse é o A gente fez melhor. dois. esquenta lá na 2. bateria, joga lá, esquenta a água, joga nessa bolsinha e toma seu banho quente lá. Então, Sim. numa dessa daqui, se for levar uma da próxima É. aqui, senão Boa. eu esqueci o nome da sua... Tainá. Tainá. Tainá, você não traumatiza a Tainá da próxima vez. Tainá é. Tem na Shopee, assim, baratinho. Tá? Sim. E eu vi esses dias. Mas eu sou maluco de do camping, do acho que backup é aqui. legal, É, mano. a gente tem um desses aqui também. Por dois motivos. Pode ter, uma hora vai acabar o gás no momento que não era para acabar. Isso vai acontecer. Sempre acontece. Vai. E aí a gente vai Vai. querer tomar um chá, um café. Eu troquei um bujão. Pegou um desses aqui pequenininho. Eu troquei um bujão no meio da madrugada. Foi na outra viagem. O meu filho tava junto. No meio da madrugada começou a ficar frio dentro. E tava muito frio. Tava uma nevascazinha, assim. Uhum. Que a gente, inclusive, parou porque começou, eu fiquei com medo. E lá tem o Autogrill, que é uma rede igual o Graal aqui. Sim. Tá bom, Maravilhoso. legal. Maravilhoso. Assim, tem em tudo quanto é lugar. A minha estratégia, inclusive, é essa. Eu vou para, sei lá, Firenze. Hoje, eu quero Firenze amanhã. Então, hoje, a hora que já conheci tudo aqui, tá tudo certo. Deu certo, deu. Eu vou embora para Firenze. E aí eu vejo um Autogrill próximo de Firenze. Durmo no Autogrill. Porque o Autogrill, ele permite você dormir, tem um lugar certo, com câmera, com tudo, porque ele quer que você consuma. E o Autogrill é um shopping, é assim, aquela conveniência maravilhosa que tem. Inclusive, ele é uma máquina de lavar. Nossa. Que legal. É, já é pra, pra feito pra caminhoneiro. parar É isso. consumindo Tem inevitavelmente, muito. né? Tem muitos. Então você pode contar com ele em qualquer cidade que você for, tem Autogrill no caminho. E aí, quando eu acordo cedo, tem o café da manhã, você pode comprar alguma coisinha lá. Tá com Tem aquela tudo, preguiça, cara. já vai E eu pra já lá. estou a 10 quilômetros de onde eu quero aproveitar o dia inteiro. Então, minha estratégia sempre foi essa. Cara, no meio do caminho começou a nevar, que a gente parou. Aí começamos a dormir, começou a gelar, tô resumindo. Mas gelar de gelar, tava -1, assim, começou a gelar. A minha esposa acordou, falei, tá muito gelado aqui, ó, aumenta o gás. Eu fui lá e nada, acabou o gás. Fui lá trocar rapidão, pus a luva, pus 5 blusas, cachecol, eu fui lá trocar, não conseguia desapertar o... que é um- O abre, registro. tem o reserva, tá na frente, eu tirei fora, e o outro atrás. Não entra a mão, e machuca a mão, e não, a chave não era uma chave, era uma chave inglesa ruim. Sabe quando você força, ela abre a boca e sai? Nossa. Meu Deus, como é que eu vou passar a madrugada inteira no gás? Tem o gás. Aí Sem o fui gás. lá no posto, que é o Autogrill tem posto de carro, e mais pra frente tem o de caminhão. E o de caminhão tinha um cara lá ainda, tal, que eles mantêm aberto. Fui lá eu falar, é até engraçado eu falando como é que era uma chave de boca, chave. Fazer mímica aqui pra ele. A mímica, assim, ele. Não é possível, você não tá entendendo. Aí ele ficou tão apavorado, ele abriu tava fechado já a loja. Ele abriu a loja e falou, tipo assim, Procura. Vai lá, pega o que você quer. pega o que você quer. Eles são também bem pacientes. O italiano é bem paciente, educado. Impaciente. Paciente? Eu acho. Nossa. Não, Ao você contrário. Muito Impaciente. educado, paciente. Mãe, Vai lá, pega lá. Eu achei estranho quando falou que era muito brincado. não, entendi. Aí eu fui lá, achei a chave, comprei a chave. Aí ele falou, tipo, é pra pagar depois, pagar de manhã cedo, né? Fui lá, consegui. Mas chaves todas propícias, porque você para no meio não, a do gente nada. Tem que estar Tem umas tudo... 4 maletinhas de ferramenta. E ele já, eu vi que ele tá estudando. Porque eu não... Então, cada dia aprendendo. chega uma Mas vai caixinha faltar nova. alguma coisa, eu, "O que que é isso?" não tem jeito aqui. Vocês viajaram aqui de carro, por exemplo?
aventura assim de carro alguns dias ou não? De dormir no carro, essas A coisas? gente fez acampamentos. A gente Acampamento. fez uns 2 acampamentos. Nessa também de, putz, Antes vamos do pegar no motorhome. motorhome. Tinha um amigo meu que falou, cara, vamos fazer um acampamento comigo. Eu falei pra ele da vontade de motorhome, a gente não tinha na época. Cara, vamos fazer um acampamento comigo. O acampamento é ir de carro e parar em algum lugar De pra carro, dormir. comprou uma barraca. Ah, Aí pega aquelas freezerzinho não, né? Aquelas caixas lá Caixa de térmicas isopor. lá. e vai embora. E aí nós fomos uma pra praia, foi em Ubatuba, e uma pra Socorro. Então uma no Sim. campo e uma na praia. Adorei também. Se eu não tiver motorhome, eu não tenho problema. Eu vou eu fazer fica uma Tranquilo. Eu fico. Nossa, Acampar você já pra você fez? não é problema. Acampar não é comigo, não. Não, mas viagens assim mais aventureiras, assim? Não, eu quero fazer uma de motorhome. Eu sou louco pra fazer. Mas não assim toda Nutella, assim, né? Tudo. Não. Aí Vou pode. fazer uma Que nem, por aventura. exemplo, eu queria pegar a Rota 66 de motorhome. ó, se tudo der certo, ano que vem a gente Ou- vai estar lá. Que nem uma que é da hora Se fazer, encontra lá. deve ser ir pro Atacama. Vocês querem fazer até o Alasca? A gente vai fazer Ushuaia lá. nas Américas. Se Deus Vocês vão quiser, sair vamos. pela. Aí Como é pro que era? Ushuaia, depois sobe até lá. Transpanan. Eu não lembro o nome dela aqui. Pantaneira. Mas é a que Pan-Americana. que vai pelo Pacífico, né? Isso. Chile, lá. Você sai do Chile, Aí vai. A gente- Bolívia, Bata- Peru. vai Bolívia, tudo, Peru, Até um ponto, né? Colômbia. Depois, A gente não. depois tem que ir pro mar. depois aí você tem Isso, que. aí Eu depois sei que é tem navio. ela, mas o nosso roteiro ele vai ser meio dinâmico. E aí, quer contar que a gente vai meio que. A ideia é a gente vai entrar pelo Paraguai, depois vai pro Uruguai, aí a Argentina a gente vai ficar uns 3 meses, pelo menos. Porque Tá. a Tem Argentina muita coisa tem lá. muita coisa Muita pra coisa. explorar. Aí depois a gente vai Mas- seguindo. Tá, mas isso descendo pro Ushuaia. Descendo no sentido Descendo do pro Ushuaia. Ushuaia, é Vocês vão isso. fazer Descendo isso do no Ushuaia. Ushuaia. Depois Isso. sobe. Sobe seguindo, daí vai atravessar para América Central até a América Sim. do Norte. Mas pode ser uns zigue-zagues aqui, É. dependendo se a gente Mas achar isso que é alguma legal, coisa né? aqui. Ah, Né? Sim, o a gente- roteiro se cria, né? Exato, Tá a gente indo- sabe o nosso ponto inicial e o Sim. final. É. Agora o intermédio E a gente ali tem uma não. limitação também de tempo, né? A gente não vai conseguir ficar viajando por 10 anos ilimitado, assim. Aham. A gente precisa fazer de alguma Sim. forma para monetizar durante esse tempo. Então a Sim. gente tem um respiro aqui durante esse tempo 2 anos. de 2 anos, mas a intenção é a Mas gente. dá pra ir. Isso. Canal A ideia do É YouTube. que Porque- o canal dê certo. O canal dando certo, aí a ideia é continuar. Eu acho que no início o canal, né, ele vai crescer, mas no início também tem a rede de apoio, né? Sim. Sim. Você vai lá no Apoia, você vai Perfeito. numa vaquinha virtual e vamos isso. fazer. Gente, ajuda. Sim, sim. Eu às vezes ajudo, assim, putz, eu gosto. Esse dia eu recebi, foi no final do ano. O casal mandou um cartão pra mim. Olha que legal. Que legal. De É, agradecimento. de lá. agradecimento. Que legal, sensacional. O cara foi super. E é super legal, assim, existem, pelo menos o que a gente acompanha, né? Talvez mais pra frente a gente pode dar a nossa opinião aqui, mas tem as bases de fãs, assim, de pessoas tão próximas, que acabam depois virando colegas, amigos. E é engraçado porque às vezes é um sentimento de pertencimento muito grande. aqui. Um quer ajudar o outro. E é meio maluco, porque, tipo, a pessoa, ela tá jantando com você, Vive com você, ela né? vive com você, ela sabe parte dos seus trejeitos e você, às vezes, não conhece essas pessoas aqui. Uhum. Então, o Apoia-se, às vezes, é até uma outra maneira de você estar mais próximo dos Sim. super fãs, assim, das pessoas que É. falam, cara, eu quero conhecer mais de você, É. tudo. O ano passado a gente foi pra Expo Motorhome, né? E aí a gente conheceu 2 casais, assim. A gente ficou louco querendo falar um monte de coisa, mas aí a gente pensou, putz, os caras não sabem quem que é a gente aqui. Tem 70 mil loucos aqui alucinados com os caras também, querendo fazer a mesma coisa. Então falou, putz, calma. Era mas- engraçado, porque parecia. A gente acompanhava eles Parece que é um semanalmente, amigo, né? Parecia Parecia amigos que. nossos. Não, eu já te conheço, mas eles não Eles conhecem. não conhecem a gente. É. Muito engraçado. Quais são os canais? Você lembra? Alguns que. Os 2 que nós fomos é o Groutside e o Abraça Trip, Ah, que é o de Mogi. Duda e o Ale. A É, Duda e o a Ale. Duda e o Ale e o Abraça Trip, que é de Mogi. Também, Que é a Bruna e eu o acompanho Pedro. também. Acompanho eles. Então, todos eles, acompanham. foi através deles que a gente a começou a conhecer Eu esse acompanhei mundo. uma fase, acompanhei bastante eles, que também tinham aquele Next, que era junto. Sunset. Next É. Sunset. Eles foram meio junto, né? Sim. Foram. Uma época, Argentina, uma boa época. a parte da América Aham. do Sul Central, lá, eles fizeram- do Sul e Central, eles foram juntos. Eles meio que distanciaram depois lá nos Estados Unidos, né? Eles se reencontraram em alguns Encontraram momentos, depois e isso, tal, né? né? Inclusive com a Duda e o Ale também eu acompanho.
E Eu engraçado acompanho que um que chama Get Outside. E era o É, site. Tá, é, esse é, aí é, é é, adulto. Ali é adulto. Meu, então, esses são três quase- estão fazendo a mesma coisa agora. Vão pra Europa. Reformando o carro para ir para a Isso. Europa. Mas A Duda e o Alê não vão pra África. vou para África. Mas assim, Caraca, poxa, eu é. queria até uma curiosidade. Eu falei, uma hora eu vou pesquisar sobre isso. É vantagem fazer aqui para levar o carro para lá? A maioria diz que não. Porque, meu, É que tem tem regras, tem Sim. o custo. Você não fica E para fora eterno pra lá, você você tem que levar, voltar. né? É um custo caro pra você levar Porque tem também. um outro Aí se casal. quebra, ninguém sabe mexer, dependendo do qual modelo que você tem. Então, mas Não é tem complicado. peça. E a Duda ainda com a Lê, eles fizeram um caminhão. Fizeram Sim, fizeram. não é um leve, é uma Sprinter chassi, só que eles É. colocaram 4x4 nela. 4x4 Isso. e fizeram alça. Fizeram mais Não é alto. qualquer não quer. É. Container não vai. Não. Não Você vai. sabe que a maneira barata é container. É o Sim. container. O O nosso sem mesmo conseguir- não vai no container. O nosso- é um Se carro. você vai ser conseguir Volvo. por dentro é barato. Nosso não Mais vai. barato. É. Se ele vai De ter um roll, nome lá que roll, roll. Roll. é. É roll-in, roll-out, alguma coisa do tipo. Aí já. Bom. Mas todos eles estão fazendo isso, né? Cara, vou te falar. Eu não sei por quê. E se eu queria entender o porquê, porque às vezes eu também tô fazendo errado e eu quero comprar lá. É, O motorhome, todos que eu visitei aqui, eu fui para Curitiba. Assim, em viagens que eu fui, acabei passando. Vamos ver lá. Tem Fui alguns lá em umas eventos empresas grandes e lá. tal. Mas muito aquém do que na Europa. Tem manias, não sei, todo mundo aqui faz armário pequeno, Uhum. frigobar ao invés de geladeira. Você não vê lá na Europa um motorhome com frigobar. É geladeira. Todos com geladeira. Geladeira comum, geladeira. são É, aqui grandes. se você for pegar um desse, Espaço é também. caro. Que nem eu vi um da Santo Inácio, é grande. Não, Santo Mas lá é bem mais caro. É barato. caro pra caramba. Lá Não. fora é muito É mais mais O barato. barato. aluguel lá é muito barato. É muito barato. O aluguel na Europa é muito. Eu paguei 47 euros num carro 2023. Nossa, eu não tinha noção de ser tão barato. É assim. muito barato. Porque no frio, aqui, qual é a porcentagem da população que usa motorhome? Poucas. 1%. É. Lá Tem é. medo demais. Na Europa é 50%. Nos Estados Unidos, quando a criança tá para nascer, eles já dão um motorhome para criança. É, eles moram. Todo mundo né? tem motorhome lá. Então, assim, tanto é que nos Estados Unidos a dificuldade nossa foi essa. Você fala, nossa, eu tava Era feliz. muito Lá todo motorhome. mundo tem, vai ter estrutura pra caramba. Você não consegue em camping nos Estados Unidos. Uhum. Todos estão lotados, mas lotado de gente? Não. De- É a casa de campo do Paul. O Paul, ele tem dinheiro, ele compra Virou uma motorhome, garagem lá. ele não larga tem onde lá. guardar, ele vai lá, paga por ano. E deixa lá. Aí vai no ano, ele vai 4 vezes no motorhome dele, a casa de campo dele, faz um churrasquinho e vai embora. Só que ele ocupa o espaço. E aí, Aí tem pra quem todos- tá chegando. Caramba. É. Nos Estados Unidos, É. a minha parada era no Dennis. Você A nossa você ideia contou é essa parar história na aqui da rua hora também. dele. É. Não, mas na Europa, Deles. por exemplo, a gente segue um outro casal sobre rotas. Eles tentaram ir pro Alasca, sim, não sim, conseguiram, né? sim, e eles é. compraram lá. Eles fizeram isso. Sobre rotas é o. É o Gui. Tá, É o- eu sigo também. É. É que tem um. Como é que eles É o Guia chamam? Gabi. Que eles estão agora no Brasil de volta, estão fazendo. Volta sem rota? Acho que é. Que Eles eles foram eles Fizeram estavam na Europa. Europa. Eles Não, eles fizeram fizeram o mundo muito, inteiro. fizeram. Ah, com não. o carro deles. Com é, uma viajando o mundo Hilux. afora. É VMA. VMA. Viajando o mundo afora. Acho que é. Uma Hilux. Ele levou pra todo lugar com Isso aí. Hilux. É uma Eu vi um SW4. Agora episódio. eles estão com um motorhome. Eles né? fizeram É, motorhome, olha, compraram cara, uma. É. Cara, isso é muito Eles são muito bons, cara. Eles são, eu gosto deles. Eu acompanhei Mas muito eles. diz que não tem uma regra, por exemplo, se você quer ir pra Argentina, daqui, você não pode alugar, você tem que ter o seu. Você não pode atravessar a fronteira com Tem que estar no seu motorhome. Tem que estar no seu nome. É. Não tinha visto isso, na real. Se você Tem alugar que um estar no seu motorhome aqui no Brasil, você não pode ir para outro país, tem que ficar aqui. Aliás, tem Ah, um pra- documento especial da empresa de locação. Esse de Curitiba falou: eu falei, mas você posso passar com o seu carro? Não, a gente emite um documento especial. Liberando. Se você só for, eu vou com o seu carro, chegar lá, eu não passo. Mas Se você não é uma empresa de locação, aham. eu não passo. Ah, entendi. Com o carro no seu nome, você vai ter que estar junto e senão não passa. Tá. Então, Volta se pra te- trás. E aí, mas e para passar nas fronteiras? Porque você vai mudando de país e é de Não, mas boa. tá no seu nome, tudo bem. Mas Você tem é que de boa, fazer. porque, por exemplo, Algum- Estados Unidos é meio alguns complicado de deles entrar, têm né? alguns seguros obrigatórios que você precisa ter. Então, para América do Sul, Argentina, E Uruguai Paraguai. e Paraguai, você tem a carta verde. É um Carta seguro. verde, isso. É como se fosse um seguro Obrigatório, é por obrigatório dia. para você Aham. ter. Então, você tem que pagar ele. No Chile, a PECSOX é um outro seguro. Então, cada país, o que a gente está fazendo? Vai fazer, na verdade. Putz, primeiro país é o Paraguai. A gente já sabe que tem a carta verde para fazer aqui. Tem mais alguma outra restrição, alguma outra... Aham. algum Já outro vai vendo no critério que caminho. já vai é, vendo você no tem- caminho.
Mas, na verdade, a gente vai fazendo um pouco antes para ver o principal. Principalmente se tiver algum documento específico que teria que tirar para cá, né? Apesar que a gente já deixou procuração também, algumas Sim. coisas Sim, para tentar deixar mais Pra facilitar. agilizado, assim, mas o que a gente sabe é mais do seguro. É que tem seguro, pra a maioria fazer, dos assim. países tem algum seguro específico. E sempre tem a chance, lá na fronteira, do o cara fiscal não de deixar. borda não deixar É você igual ao entrar. aeroporto. Você vai Existe fazer essa uma possibilidade. entrada no país, igual ao aeroporto, igual você faz no avião. Sim. Você carimbar, E ver. para entrar nos Estados Unidos tem que ter Tem o que ter visto. visto. Tem que ter Não visto. tem jeito, Então, isso né? não tem jeito. Tanto que o casal que o Márcio Sobre falou rotas. sobre rotas, eles tiveram que voltar porque Sim. ela tinha o visto, A ela Gabi, conseguiu e ele Ele não não. E conseguiu. os dois aplicaram, só que o dele foi negado. Tem um outro de moto E ele também, tentou o casal duas que fica com vezes. dó Eles deles. arriscaram. E ele tentou 2 vezes, daí De moto, eles chegou estavam lá pra em Europa. cima, eles Daí eles estão voltaram. fazendo Nossa, até, deve- fizeram o E passaporte eles tão europeu. novinhos, sabe? Eles são gente boa. Eu assistia eles assim. Poxa. Eu também assisto sempre assim umas partes, sabe? Eu não consigo assistir inteiro porque não dá tempo. A gente acompanha muitos. Mas eu seguia assim, ó, vamos ver onde eles estão agora. E esse casal era meio novinho, de moto. Mas sofreram demais, assim, né? Chegou lá, aí eles vieram de avião, deixaram a moto lá num lugar, e vieram de avião que era o dia da entrevista. ano passado. legal. Nossa, isso Caraca. Morri de dó. Pô, mano, chega lá. deve ser o pesadelo de todo viajante, assim, acontecer alguma coisa dessa. Isso já tá garantido. Não, Ah, não. Melhor coisa. o visto tá garantido. É. A gente tem que torcer lá pra tudo dar Pra certo. liberarem a entrada. Porque, Mas carro, deu certo, né? velho. Tá no nome de você. a princípio não, a gente deixou tudo bem reguladinho aqui por conta disso, né? Tanto que a gente tá resolvendo um perrengue agora da van aqui, que a gente tá impedido ainda de viajar por enquanto aqui. E o que aconteceu? Nós mudamos a cor da van. Envelopamos ela. Envelopamos e assim, até então falei com o despachante, eu falei assim, tem que fazer alguma coisa antes do envelopamento. Não, primeiro você tem que envelopar, fazer a vistoria, porque sem a vistoria não tem como a gente pedir autorização para mudança da cor no documento. Ok. Aí fizemos a mudança, o envelopamento, fiz a vistoria, mandamos lá pro despachante, daí ele emitiu pro Detran pedindo autorização. O Detran negou porque o documento é de Minas, porque a gente fez a transformação em Minas. Ah, merda. Aí ficou nessa vai e vem. Ele falou, tá bom, mas daí a gente tentou pedir autorização por Minas. Aí Minas falou que não emitia essa autorização. A gente contatou uns 3 despachantes diferentes aqui E todos pra. falavam que não tinha como. Eu falei, e agora? Daí ele ficava indo e vindo lá com o Detran, pedindo. E aí, como que a gente faz? Porque o Detran falou, não, então transfere o carro, depois faz a alteração da cor. Só que a cor já tá divergente. Pra transferir, Como vai ter que que vai Você fazer. não consegue fazer. É, Então, assim, ele duas mesmo ou- falou, eles estão falando pra gente fazer uma coisa que eles mesmos vão negar. Mas enfim, vamos tentar, vai que Envelopa funciona. de novo de outra coisa. Então, a gente É. até tinha falado pro despachante, eu falei assim, a gente vai arrancar esse adesivo, porque a gente precisa ir embora. Só que aí é um prejuízo, porque, tipo, é um investimento. Aí é não caro, não é não barato. é barato. Caramba. Não é barato. E porque acaba sendo uma identidade nossa, é um Sim. cartão de visita. gente- Não dá pra fazer, ela eu acho que toda. 50%, assim, só Sim. com adesivo. Mas a Olha, gente envelopou Ela era toda. branca, põe branca. É, em cima, então. assim, ó. Põe É, adesivo branco em Então, cima, faz. nesse último dessa semana teve um retorno do Detran. Ele falou assim: a gente tem que esperar agora o Detran responder. Aí ele respondeu anteontem, segunda-feira. O Detran falou que Minas emite essa autorização. Ele falou: se o Detran daqui tá falando que Minas emite, então eu vou procurar outro despachante. Daí ele procurou um despachante em BH. É. Aí o rapaz falou que emite. Eu falei: poxa vida, um mês Nossa, E a gente perguntou antes, né? perguntamos para 3 diferentes. E isso essa novela tá umas 3, 4 semanas já. quase um Então, mês. já era pra gente já estar na estrada já. A gente não estaria aqui hoje se já tivesse tudo certo Que já. bom, a gente que pediu pra não. Pô, mas libera só depois, pelo amor de Deus. A gente tá A gente bateu- ansiosíssimo aqui. Eu morei um ano em BH, dei uma ligadinha lá, falei, ó, segura o menino. Segura aí, só pra gente Não, fazer a liga lá, gravação pelo amor aqui. de Deus. A gente tá morrendo de ansiedade aqui Não, pra ele poder ficou já cair na estrada frustrado já. quando a gente falou que não ia mais em abril, porque a programação era em abril. E já ir pro Já ia, porque Argentina. assim, a gente ia Não, fazer mudou a tudo, rota, na mudou verdade. tudo, é. Vamos Porque a Paraguai gente- primeiro, né? A gente, na verdade, quando nós buscamos a van em janeiro, a ideia era a gente ir fazer Minas, ir para Bahia, sentido Chapada Diamantina, passar Jalapão. por Tocantins para passar no Jalapão, porque eu morro de Bonito. vontade de conhecer o Jalapão, e depois voltar por Bonito, porque a gente já foi em Bonito, mas a gente queria voltar lá de Vou lá van. pro- Esse era o primeiro planejamento Aí pra viria fazer. para São Paulo, arrumava as coisas, se Open, despedia o da Open família. House aqui, o Open Motorhome. O motorhome. A gente fez o Open Motorhome depois, mas Faz quase 2 meses que a Mais gente 2 se meses. despediu, o pessoal até brinca. Falou, mas vocês não foram embora, hein? De novo. pois é, mas aí deu Pra acostumar. Aí um a monte de coisa gente errada. voltou, porque minha mãe não tava bem, enfim, daí a gente voltou de Minas mesmo. A gente não conseguiu nem subir, a gente não entendia por que a gente não conseguia sair de Minas. Nossa, você vê? Aí minha mãe não tava bem, a gente teve que retornar.
Aí, enfim, a gente ficou mais ou menos um mês mês e e pouco. pouco. Aí a gente teve que voltar para Minas para fazer um ajuste na van, porque precisou fazer um ajuste. Aí nisso a gente falou: não vamos mais seguir para Bahia. Vamos sair direto Vamos aqui. voltar e já ir direto. Envelopar e já vamos direto já. Isso. Aí, a maio, a gente envelopou. E aí, depois falou, putz, agora vai. E aí, deu todo esse embrolho aqui do... Uma da documentação. curiosidade, vocês tinham o apartamento, venderam tudo. Vendemos tudo. Móveis, A gente tal. vendeu apartamento de porteira, Porteira fechada. fechada. Com tudo. Já. Caraca, com tudo lá Porteira dentro, fechada. com tudo. E, Animação assim, local. a gente É teve melhor muita porque- sorte, porque a gente queria comprar um apartamento menor. E a gente estava procurando e queria na mesma região, até por conta de ser mais fácil para alugar. A gente conseguiu no mesmo prédio. Nossa. Nossa, O menor, porque ela tinha 3 tamanhos de É, apartamento. a gente pegou o conseguiu. menorzinho, assim. Só que um andar mais alto, então assim, a nossa mudança foi muito prática. A gente só subiu a mudança. Eu vendi o meu, né? Dividi, né, com minha ex, né? Ela até falou: não, pode ficar, fica com a Liv. Não, falei, não, eu quero um menor. Porque antes meu sonho era comprar um menor. Porque meu filho já foi, minha filha já foi. Mas Mas coisa é, pra pra limpar. quê? é Fez um mais dormitório. prático. Putz. Não, mas na cabeça dela, não. É andar pra trás. Eu falei, mas pra mim era andar pra frente. É. Né? Mas, enfim, agora né, eu comprei um estúdio do lado do meu outro estúdio de gravação. Eu falo estúdio de moradia e estúdio de gravação. Né? Eu comprei um do lado, eu posso ir a pé se eu quiser trabalhar. Comprei a moto para ir nos estúdios trabalhar Sensacional. e comprei um outro estúdio em construção, que vai ficar em Airbnb. Quando a gente voltar para cá, onde não está alocado, a gente fica. Já fica. Né? Perfeito. Que é também um desapego, né? Isso que eu Sim. queria saber. Vocês desapegaram mesmo. Sim. Desapegamos. sim. E eu tive Total. outra. Eu sou meio nerd, né? Adoro filme da Marvel, essas coisas. E eu tinha uma coleção enorme de Tem, bonequinhos, né? de action Ah. figures. Mas era Eu enorme. gosto desse negócio. Tanto no último apartamento, eu tinha uma parede. Você com deu? 3. Não dei. Tá Ah, guardado. bom. Mas Aí não, eu tô eu falando, falei- tô falando eu falei muito que fora vai da ser- É curva, né? louco, né? Se tivesse vendido. são mais de 100 bonequinhos, assim, tipo, sabe o reator Arc do Tony Sei. Stark? Que acende a luzinha. Eu tenho um dele lá, Putz, separado. Aquele que fala assim, a prova que o Tony Stark tem um Tem um coração. coração, tem depois como se fosse gabinetes assim, com Nossa. vários modelos das marcas das armaduras do Homem de Ferro, Cara, e aí, Avengers, X-Men. Cara, é muita coisa. Transformers. E aí a Cris falou: você tá preparado pra vender isso aqui? Aí eu devolvi pra ela: você tá preparado pra vender seus vestidos? Eu vendi metade das minhas roupas. Ele, mas eu. mais da metade, na Tá verdade, onde? Tá guardado. Não, mas se eu arranjar um comprador, o cara da coleção. É. fala: puta, eu pago o que eu tô pedindo, pode levar. Falei pra ele que se não vender até lá, a gente É. vai fazer um negócio na hora que for transferir, fazer a Ó, travessia da van. ó, marqueteiro, segura. Aí você vai fazer toda a viagem, vão ficar conhecidos e tal. Quando estiver no estratégico, você fala assim, só continuamos, nós precisamos vender o negócio para continuar. E aí o negócio vai valorizar, porque tem a viagem, emocional, aí ela chora. Enquanto você fala, ela chora. Depois, enquanto ela fala, você chora. E aí... Senão a viagem vai acabar. E aí já era conhecido vamos fazer um já, né? leilão, Pô, vamos você fazer vai um tá leilão. Meu, você levanta, você vai viajar mais 8 anos. Poxa, João, É. se eu depender disso, eu tô ferrado, eu vou passar fome. Vai viajar mais 8 anos. Cara, a ideia é boa, mas eu não consigo. Não, mas, Não, se a precisar vender, ideia a gente de vende. usar na travessia, eu falei assim, a gente Não, podia Se arranjar um vender pra comprador, eu travessia. tô vendendo. Com dor do coração, mas eu Ele vendo. para pra abastecer e fala assim, ó, abastecer. Tem Sério, máquina bonequinho? aqui, tem um Batman aqui, será que não dá pra Será que fazer é? um Fazer um escambo aqui, Trocar ó, por no combustível diesel aqui. ó. Pode ser. Mas o você. desapego, eu brinquei, mas o desapego, ele... Porque vem toda uma história e tal, Sim. né? E eu, assim, não aproveitei nada pro apartamento menor. Assim, vida nova, assim. Você sabe, e doei tudo, assim. Tem o maior prazer, mas vou doar, caixa fechada. Não, zero apego nessas coisas, assim. É material, vai ficar aqui, tipo... E depois você pode comprar de novo. Mas Ou não mais. É, Depois não faz mais se sentido. tudo der certo, não, porque nem vai caber aqui, assim. Mas, enfim, foi legal. Acho que é uma fase boa. Eu comprei um sabre de luz. Cara, eu era nerd. Só faltou eu comprar... Eu fiz um trabalho Ah, na eu Coreia, sei o que é patrocinado, isso, eu fiz um trabalho patrocinado pela Toei. A Toei é de importadora Aham. de bonecos, de Animation, filmes, tudo. Então eu fiz um trabalho com eles, né? Então Sensacional. eu sei que a coleção é pesada, o Sim. negócio é perfeito. É né? muito Eu louco. fui nos lugares lá na Coreia que Eu tenho uns Cavaleiros do Zodíaco também, Cavaleiro de... Putz, cara... ele passava na Rede Brasil. O Cavaleiro do Zodíaco. Não, da Rede Passava na Brasil, Manchete. Da Manchete, não. Manchete Na Rede Brasil passava. Depois passou na Brasil, passava na manchete. Era doido. Adorava, Era da hora. Yu Hakusho, Cavaleiro Zodíaco, super campeão. Enfim. O canal de vocês já
postam regular, já tá... Sim. Postamos A partir de hoje eu vou seguir, né? Porque sabe, vou seguir. ele deixou em suspense, olha, é um pessoal de motorhome, mas eu não... Não. Então, o que está sagrado, assim, saindo toda semana é o YouTube. Então, a gente posta de quinta-feira. A de hoje não deu certo, a gente terminou de renderizar. Deixei o computador renderizando. Depois, eu preciso até trocar meu computador, que ele tá meio lento, mas, tipo, a gente conseguiu fechar o vídeo certinho, editamos tudo, renderizou, então sobe amanhã. Esse tá recorrente. Você sabia já editar? Eu tinha uma breve noção. Antes, trabalhando ainda, eu tenho que criar uns 2 canais no TikTok, assim, canais da artes, assim. Então, Sim. eu comecei a brincar um pouco no CapCut aqui para fazer algumas coisas. Então, eu não ia começar do zero, assim. Sim. Mas foi praticamente do zero, porque, tipo, muito diferente. pré-produção, você pensar em filmagem. Roteiro. É que hoje tá bem você fala? mais É muito mais intuitivo, tá bem legal. perfeito. Mas tem aí Mas você vai ganhar uma mentoria falando de várias dicas aí. Produzir o conteúdo é difícil. Sim. É muito. Porque você pensar quer nele, filmar, porque é cansativo pra É. caramba. Às vezes, pô, você tá mal cansado, não, tem que filmar, vamos lá. Ah, acabou o gás. Não, vou filmar lá. Puta, aí você tá Não, mal é- Não, e tem preso, coisas que a gente vamos lá nem filmar. lembra, né? É, então. Podia ter Porque gravado. a gente fica tão preocupado, não, vamos resolver o problema, mas é o que dá mais engajamento. Sabe que nas viagens que a gente fez, Verdade. até eu queria não gravar muito, porque eu queria curtir, sabe? Eu queria curtir, né? Porque era um outro propósito, né? De aprender e tal. Mas fui lógico, gravar um pouco. Mas a gente fez um combinado que foi muito legal. A gente combinou assim, ó, durante o dia a gente vai passear, vai gravar, vai tirar foto, tudo, mas a gente não posta nada. Não posta nada. Durante nosso passeio, não posta nada. Né? Então, depois de 2, 3 dias, vai ter um dia que a gente para, aí, porque você tá. Não o caso de vocês vão fazer um blog, isso é legal, tem que postar, tem que ter. Manter A gente ativo. vai estar esperando aqui. Deu certo ou não deu? Eles são tristes, né? Coloca indo, que talvez não dá mais dar certo, né? Mas eu acho que porque você revive depois com mais calma, escolhe. Na mentoria é o meu xodó, porque por muitos anos e tem coisas que eu contradizo os livros. Por exemplo, tô vendo um retorno. Aquele monitor é um retorno. Para mim, na minha mentoria, eu não aconselho o retorno. Na edição, tem muitas coisas que todo mundo... é assim. Eu não. A minha... por isso que a minha direção, ou a minha produção, ou a minha edição é toda emocional. Toda intencional. Sabe? Não tem essas regras da edição. Para mim, a regra é pensar em quem está lá assistindo esse vídeo. Então, isso aqui engaja. Não, Sim. mas isso aqui emociona. Vai muito do natural. encontro do que eu penso aqui. Eu não tenho roteiro. Tem que ser Tenho. espontâneo, né? A gente chega aqui e todo mundo fica, mas vai falar o quê? Não vai bater papo. É. Tem um tema, mais ou menos. Eu tenho um capítulo que eu falo e disso. acabou. Que Vai a gente fluindo. começou, você viu que eu evitei um pouco contar ali? Porque você vai ver, tem um capítulo que eu falo sobre isso. Eu vejo as pessoas se preparando tanto que estragou a gravação. Você não vai emocionar. Você não vai contar com o mesmo brilho. Aquela hora que você começou a contar aqui antes de não, você vai contar depois. Por quê? E é isso mesmo. Quando o Perde a cérebro graça. conta a segunda verdade. vez, não é você, eu e treinar. Não é treino, não. É isso É o mesmo. psicólogo, psiquiatra que estudou que fala. Você não vai contar igual mais. Então, você vai fazer um negócio, aí as pessoas ensaiam. Você sabe os blogs que são verdadeiros, que grava na reação, mesmo que não seja tão crítico, mas pega o emocional. O telespectador entende. Ele sente quando é forçado, quando é treinado, quando é lido. É isso mesmo. Teleprompter, você não engana nunca mais ninguém. Ele põe um teleprompter aqui para falar, a abertura, ele não vai conseguir criar. E a gente cria na hora que tá falando. Nossa, a gente tentou fazer com teleprompter lá em Foi horrível. Ouro Preto. Ah, seja horrível. você. Imita. Não, mas ó, eu enganei. Ele ainda conseguiu, eu não eu consegui. ainda enganei um pouco, assim, mas as primeiras vezes. Agora aí você fala, cara, não, tem que sair mais. Robótico. É mais complicado Um dia, mesmo. eu não O sou jeito é escrever como se lê, né? Você escreve, agora vamos, tal, não use coloca, tipo, teleprompter, mas pelo eu não amor de gosto. Deus. Que nem aqui eu não tenho, a galera acha que eu tô lendo alguma coisa nos Não, a marketing. gente só Não fez tenho, o não tenho teste e nada de desistiu. cabeça. Não, Falei, porque não a gente, dá certo. a gente tava numa pira de falar, não, a gente precisa conhecer todos os lugares antes, tem que estar com tudo na cabeça para dar fluidez e falar. E aí,
Cara, não deu certo, não deu pra decorar tudo isso daqui. E aí falou, pô, o que que a gente vai fazer? Cara, vamos fazer o que que a gente conseguir decorar, vamos passar o que tem e vamos passar o rolê do E nosso jeito errar, aqui. errou e continua. Cara, nas nossas edições Quantas a gente vezes se eu alopra errei muito, aqui, assim. ó, É. na abertura errei. Seja E menos continua. crítico, mais Não tem verdade. jeito. É normal, menos normal, a gente não decora perfeiçãozinha tudo, de não tem edição e como. mais natural. Ah, Sabe? Mas é isso que o pessoal fala. Vai até, puxando. não, mas que é mais no legal. primeiro vídeo lá, cara, foi praticamente a segunda cena, assim, eu fui explicar, tipo, ó, acabamos de tomar o café da manhã, hoje é um grande dia, e aí filmei tudo, né? Só que aí eu só fui ver depois na edição. Na hora que eu fui ver o vídeo, a gravação Cabeça. pegou daqui pra cá, assim, ó. Eu falei, vai assim mesmo, cara, vai no vídeo aqui. E a galera ri pra caramba. Vida como ela Cara, é. Olha, foi desse jeito. Eu fui aqui. numa palestra do Almir Klink, né? Que ele viajava na barco, né? Não sei se era- Perfeito. Sim. vocês- Eu fui há 30 anos atrás. Até hoje eu lembro da frase dele. E eu, 30 anos eu tava iniciando, eu tava filmando o evento ainda. Ele falou assim, tá dando uma palestra, daí ele mostrou o vídeo e tal. E nesse momento aqui, ele parou o vídeo. Peraí, nesse momento aqui, eu vou aproveitar para dar uma dica para vocês que viajam. Esse momento aqui, olhando de cima, ele começou a contar de uma maneira tão emocionante. Gelo de cima, olhando de cima. O gelo, conforme o barco ia batendo no gelo, o sol batia e fazia um barulho e brilhava, assim, coisa mais linda. Nossa. Coisa mais linda. E eu fui lá buscar uma nova lente, uma outra lente, que eu queria um close, eu queria ter tanta perfeição que eu não tenho a imagem. Pô, Ele Perdeu. falou assim, isso eu faço proposital na minha palestra. A melhor gravação, a melhor foto é aquela que você tirou torta. Tire a foto. A natureza não vai te esperar. E ela não vida vai não fazer vai. de novo. Eu viajei 1 ano na neve, no gelo. Nunca mais eu vi aquela cena nossa. quebrando e o sol brilhando onde quebra. Quero o ângulo, nunca mais vou conseguir. Eu achei bonito isso. E pra mim virou uma lição. Perfeito. Verdade. Que às vezes, nossa, que legal o sol se pondo. Ai, vamos lá na frente, a gente para, daí a gente põe um tripé. O sol... Ó, Já para é. aí só. É, 2 minutos segura aqui, aí. ó. Quem Vai viaja falar. sabe, é 5 minutos. 5 minutos só já foi. Já foi. Já foi. E é por isso que eu não posso ser blogueiro, porque eu tô lá vivendo o momento, aí eu pego o celular e falo, cara, eu tô Cadê? perdendo. Eu quero contemplar isso aqui, eu não quero ficar no telefone. A missão dele é mostrar Cara, pra mas, nós. não, mas Mas vocês a vão gente ter tá essa conseguindo, missão. acho que aproveitar assim, Sim. os rolês assim. É. Acho que tem um pouco na cabeça de falar, putz, a gente tá fazendo as duas coisas ao mesmo tempo aqui. Então, sei lá, quando a gente foi pra Ibitipoca lá, a gente falou, cara, vamos filmar tudo que tem aqui. A gente fez uma trilha de 20 quilômetros, assim, né? A gente falou, putz, Andando. podia ter ido de carro pro parque lá, dava uns 2 quilômetros. Falou, não, vamos começar do camping onde nós estamos até lá, e aí no final desses 20 km. E vamos tirando de tudo aqui. E, putz, do que tá acontecendo aqui? Eu não sei, mas filma aí, depois a gente vê se aproveita ou não aqui. É. E vai. Essa é a vantagem de estar em dois. Enquanto É. um faz uma coisa, tu filma, reveza, um filma, outro filma. E vai ter uma hora que você vai estar olhando para alguma coisa em específico aqui e ela Uhum. não tem Os dois que dirigem? Sim. Os A dois. van ainda, ele que tá dirigindo. A van Não, mas ainda ela Mas na dirige estrada é mais também. fácil. Sim. Na estrada é mais fácil, né? Lá, a Tainá ama dirigir. Adora dirigir. E a família tem empresa de confeitaria grande, então ela manobra lá, ó, a Ducato, é tudo, sempre, não tem medo não, só a moto que ela não pega. E aí na Itália tem um problema, uma Coitado. dificuldade na Itália, que é a única coisa que eu não gosto de lá são as estradas, que são muito Estreitas. boas. Não, são boas, 5 faixas. Hum. O caminhão, ele toma multa se ele sair da direita. E ele pode andar 120. Então, assim, é desesperador a quantidade de caminhão que tem e a velocidade que eles andam. Nossa. E aí você tá com o motorhome. Você sabe como funciona na estrada, né? Você faz assim, parece que o negócio vai tombar. Aham. E ela Tem que andar devagar. essa vez eu peguei aquela Califórnia da Volks, ela é um pouco alta e van normal. A outra vez foi chassi com uns 20 centímetros a mais dos lados, que Fica parece que ela, estranho, né? parece que ela era mais pesada. É. Agora, Roda dupla? não. Simples atrás? É. Então, assim, essa Califórnia, depois eu mostro foto, assim, ela é meio alta, assim, dá medo. Eu seguro firme, parece que vai doer a mão. E aqueles caminhões, à noite, eu pego sempre essa parte à noite para ir até tal cidade. Meu, é desesperador, cara. É 30, eles todos com muitos faróis, assim. É, Então é é 30 bem faróis, assim, ó, e buzina atrás de você. Nossa. Eu tô a 100. Eu não posso ir para acostamento.
Se eu for pra lá, tem um outro caminhão, que é as duas faixas. Tem lugar que é 2 faixas de caminhão. Então, assim, eu tenho que pular 3 faixas, que daí vem o carro mais... Meu, é desesperador. Complicado. Eu, tipo assim, eu vou ficar aqui. Passa por cima, mas, meu, aqueles faróis, Ele não o cara pode sair. encosta, cara. Ele sair, ele não pode ele sair Então, de mas quando lançar. tem 2, eles não podem ir lá na terceira, eles tomam multa. Entendi. É desesperador, cara. E aí, um dia, tava mais calma, tá louca pra dirigir. E eu fiz na hora errada, cara. Mas tava tranquilo. Eu falei, quer dirigir agora? Tá tranquilo. Quero. Foi ela pegar. Puta, ela pegar. Cara, nós entramos numa ponte que tava em obra. Então tinha um negócio com luzinha, fechando 2 pistas. E 2 pistas abertas. E aquelas pontes que você olha lá embaixo, que é um breu, tava de noite. Nossa. Assim, é muito alto aquilo lá, tem umas montanhas. E não acabava mais aquela ponte e ela desesperada com o caminhão dando farol atrás, aqui carro passando. E vai tensionando e ainda não mais, né? Meu, eu tava desesperado junto, né? Não podia, né? Eu tava lá, não, fica tranquila, fica aí, deixa ele buzinar. E ela ia com o caminhão, aqueles faróis. E os italianos já é super paciente. Tinha um desesperador. Aí acabou a ponte, aí tinha as obras, pior ainda, cheio de cavalete. E eu falei, ó, vai ali, que é buraco, né? Porque tava fazendo asfalto. Meu, entre os cavaletes, ela entrou assim, parou lá, assim, os caminhões. Passou assim, falei, meu Deus do céu. Ela falou, Não quero sabia que dirigir, era não. assim, não. Então, assim, Eu também isso não é sei. angustiante. De dia e de noite. A noite é pior, porque eu acho que eles usam a noite pra chinelar. viajar Dá mais. mais. E eles correm muito, cara. Ainda bem que você não parou em terra tudo, né? Porque um dos perigos normalmente que tem é se atolar também, né? Não, Por causa do peso, tudo. Mas do resto, assim, aí é os perrengues da cidade Do ser dia a muito dia. estreita. Uhum. Por isso que eu peguei essa vez o não largo. Que a outra vez eu confiei em um aplicativo. Vocês têm o Fortnite? Eu não, a gente usa o iOverlander pra... Aqui na América, Fortnite. aqui na América do Sul e tudo é Overland. Que você entra no Fortnite e não vai aparecer Não em aparece lugar nada. nenhum, quase. Uhum. Agora, na Europa, é o Parque Fortnite. Parque Fortnite. É sensacional. Lugar, foto do lugar, tudo. E aí, a gente, na outra vez, eu tava com ele mais largo, e aí eu fui em Bérgamo, tem o Bérgamo baixo, que é o lugar moderno, e o Bérgamo alto, que é o lugar histórico e tal. E lá tinha 2 lugares para estacionar motorhome lá em cima. Então, onde você chega lá, puta subida, no negócio da montanha lá em cima, você fala, não vou a pé, né? Perfeito. Já que tem lugar para motorhome, então eu acredito que tenha. Nunca tinha visto vídeo, nada. Mas fui. Aí fui subindo o trânsito, a avenida começou a ficar mais estreitinha, já não era mais 2 pistas, daí virou uma. Chegou lá em cima, não tinha onde virar, eu tinha que ir para frente, os caras impacientes buzinando atrás, eu subi. Subi mais um pouquinho, estreitou um pouquinho assim, falei, onde eu vou virar agora para voltar? E não, buzinando, eu falei, putz. Aí tinha um lugar que eu achava que dava para virar. Subi mais um pouquinho. No que eu subi mais um pouquinho, aí eu vi uma subida com um negócio. Quando a rua fica escura, porque as casinhas eram altas, falei, meu, eu não vou entrar ali não. Que vai que não dá, chega um lugar que não dá pra passar. Dito e feito, eu fui um pouquinho mais pra tentar virar. Veio um cara e falou, não, desesperado assim. E ele veio falando comigo em inglês. Ainda bem que meu filho tava lá, meu filho veio socorrer. Aí meu filho falou, olha, ele falou que lá, depois daquela curvinha ali, o carro nem Não passa. mais. Nem passa o carro, não tem nem calçada. Nossa. Beleza, aquela avenida cheia de carro, assim, Todo os mundo italianos xingando. simpáticos, E pra retornar? os italianos simpáticos me elogiando. E aí eu tinha uma loja, te juro pra eu, tinha uma loja, a gente foi lá, o cara ajudou, o cara foi muito gente boa. Ele falou, eu também ando de motorhome, não suba aqui. Nossa. Aí ele foi numa loja, ele pediu lá pro cara, em italiano, pediu pro cara, o cara veio e tirou o carro dele da loja, só que era uma subidinha, assim. Imagina aquele puta trambolho. Nossa. Aí eu tinha que fazer assim e subir na loja. Pra depois descer e fazer assim. Nossa. Cara, parecia que o motorhome ia virar, cara. E aí eu fui devagarzinho, né? Devagarzinho, os caras, vai pro carro pra lá, vai pro carro pra lá. Parece que vai tombar até uma hora lá. Nossa, cara, aí eu fui, aí andava 30 centímetros pra cá e 30 pra lá e tirou o carro. Aí voltamos, nunca mais. Aí voltei lá embaixo, estacionei lá, subi. E ficou. A gente sentiu isso Então- quando foi pra Mariana. Minas tem Pirambi- muito lugar Tem assim. disso. É. E Bitipoca também, mas Mariana foi... Ali perto do Inhotim ali. Isso. É. A gente tava, sei lá, tava com um mês. Eu nunca tinha dirigido carros grandes, assim. Meu pai já foi caminhoneiro, já, meu avô, tudo. E aí ele, ó, vai desse jeito, o motor é desse jeito, é maior aqui, cuidado nas rotatórias, tudo. Sim. Então, e cara, isso é um negócio que eu falo pra todo mundo, assim. Eu acho que
mesmo que você tenha carteira B, eu acho que devia ser obrigatório todo mundo ter uma aula com carros grandes, assim, Sim, pra você ter É uma noção. totalmente diferente. Porque às vezes você fala, pô, ônibus folgado que não sei. Cara, os caras são muito bons, velho, pra dirigir um Sim. trambolho daquele lá, assim. Dentro da cidade. Deixar na Caminhoneiro. faixa certa. Cara, a minha percepção mudou, assim, depois Sim. disso. Mas em Mariana, era assim. Tinha uma viradinha e depois tinha uma descida absurda. Eu olhei e falei, cara, eu vou capotar aqui a van nisso daqui. E aí Era bem estreita. aí eu falei, ó, desculpa todo mundo, fui na contramão, bem devagarinho, pra contornar, e você viu o carro só inclinando. Aí eu falei, cara, Com isso medo. aqui vai cair, velho. Mas não, aí deu certinho, depois ele foi voltando. Mas as primeiras vezes acho que dá mais medo. tensão Você não tá ainda nisso acostumado. daqui. Tá acostumado com aquele jogo, né? Minas tem muito disso. Tem. Pirambeira, assim. Tem né? muita Depois outro perigoeira. susto foi pra chegar em Bitipoca. Bitipoca. Nossa, Bitipoca É. também foi difícil. Porque a estrada é boa, só que nos últimos 100 metros, 200, 300 metros, fica muito irregular. uma E é numa subidona. subida muito íngreme. E aí você tá com um veículo de 3 toneladas e pouco aqui pra subir ele. E aí não dá pra você ir a 5 por hora lá, ele tem que ter um mínimo de uma aceleração pra Uhum. você ir pra lá. E aí os buracos vindo, aí você começava a ver o carro fazendo assim, e aí as coisas lá atrás caindo, por mais que a gente tenha tirado tudo, as coisas que estavam com durex, que estavam colada lá caindo, você fala, nossa, Você tem que ter um cuidado com as coisas, né? Porque sem brincadeira, eu, Sua Não, e casa, ó, tá? é, eu saí tremendo, assim, de medo, que eu falei, cara, eu vou rachar o motorhome no meio aqui. Depois, no dia seguinte, lá no camping, a gente viu que uma das janelas tinha tirado já soltou o isolamento da o janela. isolamento, assim, tava um rombo de um dedo, assim, de tanto que tremeu. balançou. Aí você fala, pô, mas você foi ruim. Eu falei, cara, não tinha o que fazer, era muito buraco, era muita trepidação. E isso que, tipo, eu ia 5 por hora onde dava, assim. Então foi- não foi vão pra louco. Ouro Preto. Ouro Preto tem uma Não, vale a subida pena. Não, vale a pena. Vale. de A gente, motorhome. depois que a gente conheceu, lá a gente descobriu ficou com onde medo também. andar, dá pra ir. É. Você não Que tem duas precisa entradas. passar pela cidade, pela subida. Você pode dar a volta e entrar É por que outro a caminho. primeira vez a subida ali gente da tentou. igreja lá, É. Vixe Maria. Daí a gente subida deixava- de é só- carro, fiquei com medo. A gente deixou ali na praça de trem, na praça da estação do trem. E pra motorhome É foi o reto. melhor lugar, porque lá tem, pelo menos tinha quando a gente foi, assim, ponto de luz. E Cara, viajar. coisa de motorhome que depois todo viajante fica com a visão boa pra caramba. Acha ponto de água e ponto É. de luz. assim. E tinha um banheiro público que dava pra também descartar o porta-voz. Então, nossa, foi muito legal, assim, de ir pra lá. Mas, cara, apesar dos perrengues, a gente super recomendou. O Beach-Poca foi sensacional. Ouro Preto surpreendeu a gente. Eu não tinha nem noção de como que era. a gente tava planejando ir de moto para o Preto. Moto É vale a bem pena. Nossa, vai Moto sim, vale a vai pena. sim, que é muito É legal. muito gostoso. Eu bem, lá quando eu era moço, eu fui já Preto e Branco, né? Eu fui de moto, mas até São João del Rei. São João do Rei. Tá não relativamente fui, próximo. Aproveita depois e vê o nosso terceiro Lá. vídeo lá, que Ah, tem um vou pouquinho ver. de Ouro De Ouro Preto. lá. Preto. Aproveitando, já quer fazer o merchan lá do Next Journey? Next Journey legal. BR. Perfeito. Então a gente tá no YouTube, Instagram e no TikTok. Então, para seguir a gente no @NextJourneyBR, tudo junto. Next Journey BR, já segue lá, hein, pessoal? Vou deixar aqui nos comentários aqui também o link. Quero agradecer vocês. Já acabou, já? Putz, passa, Pô, eu passa tinha pedido voando. que era Você tá 5 contando horas do aqui. Japão agora. Não, mas ó, legal. eu espero vocês fazerem algumas viagens, qualquer coisa a gente faz uma remota aí. Pô, vai ser legal, vai ser Mas- legal. Fazer. Vamos sim, A vai ter gente tava bastante história. pensando, é sério, a Tainá, ela morre de vontade. Sabe aquelas barracas aqui em cima do carro que faz Sim. assim, Sei, com duas sei. perninhas? Ela começou a ver aquilo, ela falou, vamos fazer uma viagem aqui, sei lá, eu para Buenos Aires, algum lugar assim, porque ela queria, o sonho dela é um troller, e agora Legal, uma animal. barraca aqui em cima. Falei, ó, a barraquinha é barata, dá pra levar, mas o troller tá meio caro. Mas a gente falou de até tipo o Buenos Aires que a gente gosta, porque a gente gosta de cozinhar muito, Perfeito. sabe? Os dois gostam. Ou Uruguai, algum lugar assim, quem sabe, só em Você 3 meses não encontra. cai na Argentina. Sim. Vou De marcar repente a aqui. gente marca um almoço. Não, vai ser animal. Eu tô falando pra Uruguai. todos os parentes aqui, falando, ó, Todo se vocês mundo. marcarem alguma viagem, estiver por aqui, avisa pra A visitarem a gente gente. vai estar aí, ó, Arruma um ligado. estúdiozinho lá, grava lá também. Pô, faz vai um lá. motorhome lá mesmo. Faz lá mesmo, a gente faz uma live lá, todo mundo. Acho que ia ser legal E pra quando eu caramba. estiver lá também, a gente combina esses vão. Pô, vai ser legal. Nós Vai ser legal. temos com um certeza. documentarista aqui, deve ter todos os equipamentos top lá pra Depois eu gente vou passar um os motorhome. documentários que eu já fiz, Legal. de motorhome, mas... Animal. Pô, legal. Agradecer você também, João. Obrigado pela participação. Obrigado Pô, por ter. show Gostoso demais. ouvir e conhecer histórias, porque a gente tem o nosso universo à parte, né?
a gente fica sempre com medo, né? É. Quando a gente vê outras pessoas fazendo, e foi o que aconteceu, acho que vocês também, Sim. vocês vão ver, nossa, mas é possível, cara, porque a gente está embrulhado numa necessidade de se repetir o que as pessoas fazem. E vão aposentar. Uma frase aqui, né? Não temos briga na família, tá tudo certo. A minha atual se dá muito bem com a minha ex, minha Que filha legal. ama a atual. Tem quase a mesma idade, minha filha dela, mas assim, a gente vive numa harmonia. Mas eu escutava no passado, assim, mas você não vai na academia, vai morrer 10 anos mais cedo. E a frase é o que eu repito muito para a Tainá agora, mas nós vamos viver. Né? É. Pode ser isso. 10 anos menos, 5 anos menos, pode ser que vocês vão deixar coisas aqui, né? Família, às vezes tudo, mas vocês vão viver demais. Nossa, vão. E eu acho que é uma união para a família, né? Uma cumplicidade, porque na hora do gás, é os dois, É. não tem como, né? É. Parabéns, então, pela coragem, Obrigado. a gente está Obrigada. torcendo aqui. Ó, E só vamos pedir estar ajuda, acompanhando ó, as por aventuras. favor. Obrigado. As aventuras. Tá sabendo de tudo aí. E vou compartilhar também. Assim Por como favor, tem o agradecemos. da galera que vem aqui, sempre posta alguma coisa legal, eu vou compartilhar também. Eu acho. Pô, Legal. Meu, isso que é parceria. Quem gosta de viagem, não tem jeito, né? O bichinho quando É morde. muito bom, é muito Sim. bom. Tem que fazer o máximo que der pra fazer isso daqui. Aprecie sem moderação. É. E ainda bem que deu tempo pra vocês virem aqui antes de ir, porque agora vocês não Agora eu voltam vou ligar tão lá para cedo, né? liberar lá. Tá? Ah, tá bom, meu. Libera lá, por favor. Nossa, meu Deus. Libera. Já siga a gente nas redes sociais, @Malimapa no Instagram. Também estamos no Spotify, Malimapa. No TikTok, malimapa.podcast. No Quai, Malimapa Podcast. Curte aí, já clica nas notificações. Toda quarta-feira um vídeo novo para vocês. Todo dia eu vou colocando os cortes, vou colocando dicas, vou colocando tudo para você que tá chegando agora. Cara, aqui é bate-papo de leigo para leigo. Estamos aqui sempre para receber tudo quanto é tema, tudo quanto é coisas de viagem. Espero vocês na próxima. Sigam também Next Journey BR, meu próximo vizinho, Isso. no Instagram. Tá no YouTube também? Tá no YouTube também. Tá no YouTube Tem poucas coisas, mas no Instagram tem mais um pouquinho. Por enquanto, de moto. Tem Daqui a tombo de pouco, moto, tem aquelas coisas de... Agradecer vocês mais uma vez. Nós que Obrigado. agradecemos. Agradecemos. Queria foi um mandar prazer. de novo um abraço pra galera lá de Rondônia. O pessoal lá que fizeram o encontro de campistas lá, o 11º. Um abraço pra vocês. Abraço, Rondônia. E é legal que tá aumentando, né? O número de motorhome. Isso é legal. Opa, a galera tá Encontro é ganhando legal. coragem. Parabéns pelo Depois da encontro, que é pandemia legal. tá aumentando bem, isso é O pessoal legal. tá ganhando coragem. Um abraço, até semana que vem. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau.